Questão 26. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível, que contém 60 gramas de gelo a 0 graus Celsius, injeta-se vapor d'água a 100 graus Celsius, ambos sob pressão normal. Quando se restabelece o equilíbrio térmico, apenas 45 gramas de água no calorímetro. O calor de fusão do gelo é 80 calorias por grama, o calor de condensação do vapor d'água é 540 calorias por grama, e o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Calcule a massa de vapor d'água injetado. Então, eu não gosto de olhar para as resoluções que eu já ponho aqui, porque eu gosto de pensar junto com o aluno, né? Eu acho que é bem mais legal. Então, a gente tem, ó, gelo. A gente tem 60 gramas a 0 graus Celsius. E vapor. O vapor que foi injetado, justamente a gente quer saber quanto que é essa massa, e ele foi injetado a 100 graus Celsius, né? Tudo a pressão normal, ou seja, os 100 graus realmente correspondem à temperatura de fusão ou de liquefação, né? de condensação da água. Muito bem. Então, o que dá para a gente pensar aí, né? Você não tem água líquida, você só tem no estado gasoso ou no estado sólido. Ou esse cara funde, ou esse cara condensa. Ou as duas coisas, tá? Vamos ver. Então, numa primeira hipótese, a gente pode imaginar o seguinte, ó. Vou pensar aqui através dos calores latentes aí, né? O calor de fusão do gelo é L igual a 80 calorias por grama, né? E de condensação do vapor, 540 calorias por grama, né? O que dá para a gente fazer aí? Ele fala que no final a gente tem água líquida, então vamos anotar aqui, 45 gramas de água líquida, tá? Então, vou colocar assim, ó, líquido. 45 gramas, tá? E ele, será que ele fala a temperatura? Não, ele só fala que tem 45 gramas de água no calorímetro. O calor de fusão do gelo é tal, o calor de condensação do vapor d'água é tal, e o calor específico da água. Calcule a massa de vapor da água injetado. Esse M aqui é o nosso X, né? Tá bom. Então, a minha primeira hipótese vai ser a seguinte. É mais fácil, ó, você fundir o gelo do que condensar o vapor, né? Só olhar aqui o tanto de energia que você precisa por grama. O que não quer dizer que só uma das coisas aconteça, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar que tem gelo sendo fundido, né? Mas ele chega a 45 gramas de água. Então, a gente funde apenas 45 gramas de água e vê se... Bom, mas vai condensar coisa daqui também, né? Esse é o problema. Esse é o problema. E a temperatura final ou é 0, ou é 100, ou é algo intermediário. Então, vai dar um trabalho danado. Vamos lá. Quando estabelecido o equilíbrio térmico, a princípio poderíamos fazer duas hipóteses. A primeira, apenas parte do gelo derrete, que somado com a massa de vapor que se liquefez, totalizam 45 gramas. Como nem todo o gelo teria derretido, então a temperatura final seria 0 graus Celsius, né? A segunda hipótese seria a seguinte, né? Todo o gelo derreterá e parte da água desse gelo entrará em ebulição, restando vapor e água a 100
graus Celsius. A segunda hipótese não pode ser verdadeira, pois para o gelo ser derretido, o vapor terá que perder energia e será liquefeito, não podendo, portanto, ter uma massa de água inferior à massa de gelo inicial. Olha que interessante, né? Portanto, vamos resolver esse problema baseado na primeira hipótese. Então, vamos considerar o seguinte, que parte desse gelo se liquefaz, né? E todo o vapor condensa, tá? Então, vamos lá. Todo o vapor condensa e baixa a temperatura até zero. E aqui uma parte apenas do gelo vai se fundir. Vamos falar o seguinte, então. Mg vai ser a massa de gelo que funde, tá? Tá, joia? Então, o que a gente pode escrever aí? Né? Que esse Mg vezes 80 é o calor que essa massa de gelo recebeu para ser fundida, né? Aí mais, vamos lá. O vapor que condensa. Vapor que condensa, ele está cedendo o calor, né? Então, a gente poderia, sei lá, de repente, aqui positivo, lá negativo, tanto faz, tá? Vou colocar assim, igual a massa de vapor que condensa, vezes os 540 calorias por grama, né? E, além disso, o vapor não vai só condensar, ele vai, quando ele estiver líquido, ele vai baixar a temperatura até ir para o zero, né? Então, vamos lá. Essa mesma massa de vapor, vezes C, vezes o ΔT. O ΔT vai ser de 100 para zero. Então, menos 100. Aqui negativo, aqui zero. Agora, é importante que a gente pense no seguinte, ó. A massa de gelo que se liquefez, mais a massa de vapor que, né, aqui da fusão, aqui da condensação, tem que dar 45 gramas, que é o que ele falou lá. Ou seja, esse MV tem que ser 45 menos Mg, certo? Tá? O pedido dele é a massa de vapor injetado, né? Aí teria que pensar aí nesse emão aí, nesse M que está aqui. Muito bem. Talvez seja mais interessante a gente pensar assim, ó, todo vapor, para dar equilíbrio final, né? Todo vapor se liquefaz. Então, essa massa de vapor é o nosso M aqui, tá? Então, a gente vai fazer aqui um pouquinho diferente. A gente vai escrever a massa de gelo que funde em função do que a gente quer, que é o Mzinho, né? Massa de vapor. Agora vai. Agora vai. Aqui também não precisa desse V mais, porque é o nosso M aqui. Então, fica 45 menos M vezes 80 menos 540M e aqui menos 100M igual a zero, né? O que eu vou fazer agora? Seguinte, distributiva, mas como eu sou preguiçoso, eu vou deixar 45 vezes 80, aí fica menos 80M menos 640M, 640, 80, aqui vai dar 720, isso. Então, menos 720M igual a zero.
Então, 720 m é igual a 80 vezes 45. Isso aqui por 10 simplifica, aqui por 8 dá 1, aqui por 8 dá 9. Então, a massa de vapor injetado, tá, é 45 dividido por 9, o que nos dá igual a 5 gramas, né? Então, vamos tentar entender. Você está com gelo a 0 graus Celsius, tá? 60 gramas de gelo. Você injeta 5 gramas de vapor a 100 graus Celsius, esse vapor condensa e diminui a sua temperatura até o zero, tá? Então, varia de 100 para 0. Parte do gelo se funde, né? Essa parte, agora a gente sabe, é 40 gramas, né? Tá certo? Ó, 40 vezes 80 dá 3.200, é isso? Se você pegar 5 vezes 540, já dá 2.500, 2.700. E para baixar de 100 para 0, vai dar 5 vezes 100, 500. 500 com 2.700 deu 3.200. Então, a gente está vendo o seguinte, ó. Foram 3.200 calorias para fundir 40 gramas de gelo. E aqui, 3.200 calorias, sendo que 2.700 foram para condensar o vapor e 500 calorias para baixar a temperatura desse líquido, que estava 100, para 0, tá? Então, está coerente e deu certo, né? Fizemos direitinho.